Ó, definitivamente não. Não, eu acho assim que bom, isso depende muito de cada realidade, né? Mas existe, por exemplo, na prática de sala de aula, como variam muitas coisas, né? Eu acho que vale a pena a gente tentar investigar quais são os temas que podem ter algum impacto, por exemplo, naquela... Eu faria isso, por exemplo, né? Aliás, eu faço isso, por exemplo, na minha aula de panorama da literatura brasileira para o curso de português do PBSL, né, lá na UNB. Então, como é que eu faço o plano? Tem algumas obras que eu indico, que são discricionárias minhas, ou seja, eu indico essas obras, mas tem outras obras em que eu indico assim, olha, existem essas linhagens da literatura brasileira. Existe, por exemplo, o tema do sertanejo. Existe, por exemplo, o tema do nacionalismo. Existe, por exemplo, o tema da periferia, das grandes cidades brasileiras, né? E aí eu coloco isso para os estudantes e digo assim, mas quem vai me dizer quais são as obras que a gente vai trabalhar são vocês. Vão pesquisar, vão levantar essas obras e tragam aqui para mim, para que a gente possa escolher quais são as obras, né? Então a gente faz um planejamento a partir do que eles me entregam, né? Me sugerem. Então eu acho assim que no caso de se trabalhar com a literatura, você tem uma liberdade muito grande. Não sei se você tem especificamente um material didático para trabalhar, se você quer fazer isso como alguma coisa extra, isso vai depender muito da situação. Mas é importante que, pelo menos em algum momento, me parece, os estudantes se sintam envolvidos nesse planejamento. Entendeu? À medida da liberdade que você tem. Eu acho que por aí começa o comprometimento com a literatura. Se foi todos os exemplos que eu dou aqui não são necessariamente adaptáveis a vocês, tá? Mas, por exemplo, quando eu dava aula de literatura no terceiro ano do ensino médio, já faz muito tempo, e era uma dificuldade fazer os alunos lerem, etc. e tal. E aí eu planejei o ano inteiro da seguinte maneira: eram 50 alunos por turma e era mais ou menos uma aula por semana. Então, em todas as aulas, a primeira parte da aula era dedicar, cada aluno tinha que apresentar uma obra, podia ser uma canção, um trecho de romance. Então ele vinha para frente e mostrava o que ele gostava. Ok. E eu tentava fazer um esforço mirabolante para juntar aquilo que ele apresentou naquele dia, né, com o nosso conteúdo do dia de literatura. Então, sempre, como a literatura é muito rica, sempre tem alguma coisa que você pode puxar. Algumas dão mais certo, outras ficam mais artificiais. Mas se você tem um repertório bom de leitura, você consegue puxar isso. Mas o comprometimento que a gente tem daquela turma no engajamento da leitura é muito grande. Então, quando a gente fala de mediação literária, a gente está falando também disso. A gente está falando também um pouco da participação dos estudantes na escolha de alguns textos. Enquanto ele vê que o gosto dele também está contemplado, ou que o esforço dele de pesquisa sobre um determinado tema na literatura foi contemplado também, né? Então, acho que esse comprometimento ele tem que ser um esforço que atravessa todas as fases, ou pelo menos uma boa parte das fases da atividade em sala de aula. Então, quando você quer leitores, você tem que trazer um pouco do que ele quer, né? Assim, também. Não ficar só aí, porque o papel do professor é puxar ele um pouco para fora disso, né? E vinham coisas horríveis, assim, coisas muito ruins, mas a gente sempre puxava assim, falava, olha que legal, interessante, né? Vamos tratar isso aqui desse jeito. Mas olha esse poema então vinha, por exemplo, muita música, sem preconceito nenhum, mas vinha muita música sertaneja, assim, de um nível, né, razoável. Mas aí a gente chamava, olha, mas tem esse poema aqui do Álvares de Azevedo, que é assim, fala do amor desse jeito, então olha esses procedimentos estéticos. Mas a atenção que ele tinha lá para aquele poema era diferente do que se eu chegasse dizendo Álvares de Azevedo é um poeta romântico brasileiro, né? Bom, ele vai lembrar que o Álvares de Azevedo é um poeta romântico porque ele trouxe Maiara e Maraíza. Mas é uma negociação, é um espaço de diálogo que se estabelece. Então, o quanto, nesse planejamento, os estudantes puderem contribuir, me parece que é interessante, é oportuno. E aí você vai tentando regular. Então, essas obras que a gente reuniu, elas são orientadas, são um panorama orientador, né? E elas levaram a gente a uma outra providência. Que providência é essa? Tentar
Então, a partir dessas obras de referência, né, que são as obras da literatura brasileira, a gente não precisa necessariamente trabalhar com esses textos. Diga lá, meu senhor. Uma pergunta. Uma dúvida que eu tenho, assim, você está aqui, vou aproveitar. Tá. Você tem algum critério, ou você sugere, ou você trabalha dentro do que é o currículo, né, a grade curricular? O que seria, o que você considera, eu sei que é uma coisa muito objetiva, mas uma amostra válida de literatura para uma grade curricular? Que critérios você tem para selecionar textos, autores, para que sejam amostras válidas? O critério é quantitativo, o critério é muita referência, referencial, autores muito referenciados. Quais são? Você tem critérios ou são critérios pessoais de cada professor? A gente tem critérios, assim, depende muito da disciplina que você está ministrando. Por exemplo, vou dar uma situação específica, tá, para você. Depende, porque assim, se... Eu estou falando da formação do leitor, assim, de maneira geral, a questão do leitor estrangeiro, eu aprendi em português, a questão das amostras válidas de literatura brasileira. Eu acho assim que as amostras, a gente tem amostras que são muito boas. Na verdade, a nossa dificuldade é essa, são muitas coisas muito boas, né? Que critério a gente usaria para isso? Primeiro, o critério da situação específica em que a gente está trabalhando. Qual é a situação específica? Esse é o critério. O que interessaria, em primeiro lugar, para essa realidade? Vou dar o exemplo da minha realidade com a disciplina de Panorama da Literatura Brasileira, que é a única disciplina que está no curso de Português Brasileiro como segunda língua da UNB. É a única disciplina que eles fazem de literatura. Então eu tenho que dar um panorama representativo dos períodos literários, do início até a contemporaneidade, né? Nisso eles me ajudam, mas eu organizo, por exemplo, a disciplina em torno de certos temas. Então tem o tema, por exemplo, da escrita feminina, a gente transita do século XIX ao século XXI. Tem o tema do sertanejo, a gente transita em vários momentos. Tem o tema da expressão do índio, por exemplo, do indígena, né? E a gente organiza por temas e eles me ajudam a escolher essas obras. Como tem um manancial muito grande, essas linhas gerais eu apresento e a gente vai completando pela leitura de obras, né? Então, esse é o critério que eu uso neste caso específico. Agora, quais seriam os critérios específicos aí? Que tudo isso fosse à medida do meu leitor. E o que é a medida do meu leitor? A medida dos seus interesses e a medida do seu nivelamento. O quanto esse leitor está preparado para sair de um patamar daqui e chegar aqui. Porque ele tem que avançar, né? Ele precisa avançar na leitura literária, certo? Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido também. Eu acho que há uma falsa compreensão em relação aos textos, principalmente para quem é hispanohablante, que se entende tudo. É muito difícil, dentro da sala de aula, nivelar, porque a gente sempre está procurando ou querendo saber quando um texto é um pouco mais difícil. Porque, e você tem que perguntar, porque em geral o que acontece é que as pessoas acham que entende tudo, por causa da proximidade. Então você especifica e vê que não se entende tudo. Então eu acho que a gente também tem esse trabalho de procurar saber o que é difícil. Exatamente. Em estruturas de línguas que são tão parecidas, transparentes, nem sempre é tão fácil achar o difícil. Exatamente. E, da mesma forma, eu acho que isso é perfeito o que você falou, especialmente se a gente considera o texto literário, né? Se a gente considera o texto literário, então, que camadas esse estudante acessa, né? Que problemas específicos ali da plurissignificação de uma determinada palavra ele consegue captar ou ele não consegue captar, né? Isso acontece também com os textos, com os falantes de outras línguas que são bastante distantes ou bastante diferentes. É uma outra ordem de problemas, né? Mas o núcleo ligado à especificidade do texto literário tem a ver com um certo conjunto de elementos que podem nos orientar a ponderar isso junto com a experiência da turma, né? Ponderar junto com a experiência da turma. De tal maneira que isso não é uma determinação, mas acho que é uma construção. Me parece que vale a pena a gente usar isso como
elementos que conduzem um processo, do qual você só vai ter uma avaliação mais apurada ao final. Quer dizer, contraditoriamente, e a contradição sempre é boa, contraditoriamente, porque ela é a própria forma da vida, né? Contraditoriamente, você só vai saber o que os seus estudantes acharam fácil no final do curso, né? Mas você tem alguns caminhos para tentar fazer testes mais próximos do que é a realidade. Mas a realidade, afinal de contas, da história, da vivência da leitura literária daqueles estudantes é que vai fazer a gente ter essa afirmação. Por isso que é muito importante a acumulação e a produção de conhecimento nessa área. Por isso que é importante a pesquisa. Por isso que é importante o relato de experiências, né? Por isso que é importante que a gente consiga fomentar a conversa sobre, olha, eu fiz determinadas atividades de ensino de literatura e foram assim, os resultados foram esses, e nós chegamos porque isso pode servir muito bem para a gente reutilizar, adaptar, fazer novamente, modificar nas nossas realidades, né? Por isso é que a gente tem que ter esse cuidado, quer dizer, não são coisas que se aplicam positivamente, de forma positiva, assim, A é B e pronto. Sobretudo no terreno da literatura, a gente entra numa camada que é muito fluida, mas que a gente pode ter mais conhecimento e mais preparo se a gente tiver, por exemplo, mais pesquisa nesse sentido, mais troca de relato de experiências, né? Mais evidências de como esse trabalho reverbera na prática do ensino, da aprendizagem desses estudantes, o quanto a literatura toca ou não toca esses estudantes, né? Por isso que a gente coloca aqui algumas orientações, tá? Diga lá, você lembra? Sim. E queria, continuando nessa linha que eu te perguntei sobre a questão da mostra, não? O que você acha sobre a questão da interseção da arte literária com outras artes? Por exemplo, com a questão de essa coisa do endeusamento da literatura, né, como sala de aula, e que às vezes é meio complicado para a questão, né, do docente fazer um contato disso com outras artes, às vezes por preconceito, por histórias educativas e tal, que não importa. Mas a questão de partir de outras artes para chegar à literatura e o conhecimento que um professor precisa ter, ou pelo menos transitar por muitos mundos e caminhos, né, para ver que essa questão que a literatura está no mundo, que é só abrir um pouco o olho e que ela está aí, né, na nossa frente. Como passar isso para a questão do currículo e eu queria sua opinião sobre essa interseção, mais no caso de ensino médio. Então, agora eu estou trabalhando, na verdade, não estou conseguindo concluir um trabalho que fala exatamente sobre a aula de literatura. O que a gente imaginaria que seria uma aula de literatura nesses termos que a gente está colocando aqui, em que o aluno constrói o significado e em que o professor ajuda na construção desse significado, mas não rouba do estudante o direito que ele tem a descobrir uma coisa, mesmo que essa coisa seja conhecida. Isso é a súmula desse trabalho que eu estou tentando desenvolver. Então, estou tentando desenvolver alguns critérios que seria importantíssimo que o professor de literatura perseguisse para fazer com que essa coisa se tornasse uma atividade viva dentro da sala de aula e não uma simples transmissão de conhecimento de um leitor mais experiente para um leitor menos experiente, né? Não simplesmente uma transmissão, mas sobretudo uma construção conjunta, né? E aí nesse trabalho eu falo um pouco da importância de nós sempre tentarmos ligar a literatura a outras formas de arte, especialmente aquelas que consideram um plano estético audiovisual. Por quê? Não é só assim, porque tem o filme desse livro. Não é o filme desse livro, não é uma coisa mecânica. Não é fazer a apresentação, encenação do trabalho, não é só isso. É considerar o quanto as linguagens dialogam entre si, no sentido da maneira específica como elas trabalham determinado tema e instigam o aluno a chegar numa construção mais efetiva do sentido daquele texto. Porque, lembrem-se, tá? No caso da literatura, o leitor é muito importante na construção do texto. Não é o texto que diz simplesmente alguma coisa. Quando a gente conversa com professores, assim, certamente vocês já ouviram isso.
uma pergunta que é muito comum nas aulas de literatura é uma pergunta que eu considero pelo menos insuficiente, para não dizer que ela é incorreta. E assim, o que o autor quis dizer com isso? Né? Vocês já ouviram essa pergunta? Nós já fizemos essa pergunta. Eu, como professor, já fiz essa pergunta. Certo? Mas, veja bem, o texto é essa coisa misteriosa que trai, às vezes, a própria intenção do autor. Né? Nós já fizemos provas em que a gente chegou lá e falou assim: professor, mas você me deu aqui meio ponto, eu queria dizer isso. Sim, mas você não disse. Porque quando você começa a escrever, você começa a trabalhar com algo que não te pertence apenas, que é a linguagem. A linguagem é uma construção social. Ela tem a sua própria dinâmica, ela tem, se você quiser, sem ser fetichista, mas ela tem a sua própria vida. E quando você aborda essa determinada linguagem por um ponto de vista, pode ser que venha alguém e diga assim: mas tem esse lado aqui também, como a gente está fazendo aqui. Né? Então, é exatamente isso que é a riqueza da literatura, não está em reprimir isso. Ou seja, no fundo, o autor não é o dono da interpretação do texto. Ele pode até ter querido dizer outras coisas, mas o seu texto diz aqui para esse lado, e ele queria apontar para esse lado. Né? É por isso que, às vezes, a poesia que está muito ligada a indicar uma determinada coisa, ou a literatura que está em defender uma determinada causa, muitas vezes se trai e acaba fazendo o contrário. O resultado é o contrário do que aquilo que ela queria. Porque é exatamente isso. O texto, pela sua efetividade estética, ainda bem, é algo que funciona para além do desejo específico do autor empírico, daquele sujeito ou daquela mulher que criou o texto. Né? Eu lembrei do Minhacolto, em uma palestra, ele falou que temos vários autores. Eu não sou o único autor, também está o autor leitor. Isso, realmente ia falar isso. A interpretação também. Exatamente. E é como você vê que os autores vão mudar, as interpretações, às vezes, dos autores vão mudando, muitas vezes, ao longo do tempo, né? As interpretações, as leituras de um texto que é forte, que é vigoroso, né? Elas vão se transformando também historicamente. Às vezes, alguns textos ganham mais valor, outros textos ganham menos valor, caem no desinteresse, depois voltam, né? Porque existe alguma coisa que é construída pelos leitores também. Então, isso é o bom. Esse é o espaço, por assim dizer, essencialmente democrático da leitura do texto literário. Né? Ele é cambiante, não tem um que tem uma razão determinante sobre outras. Né? O texto é a vida. E sobre a vida nós temos vários pontos de vista. Né? Diga lá. Era um comentário sobre esse negócio de trabalhar condições artísticas diferentes, vertigrácia, literatura, cinema. É bastante comum perguntar para os alunos, depois que conseguimos, que leram um texto todo, interpretem e tal, e depois o filme, né? E aí, o que acharam do filme? Não gostei. O diretor não respeitou tal coisa. O diretor não tem que respeitar nada, o diretor está criando. E caímos num problema que, às vezes, nós somos capazes de que o aluno compreenda a intersemiose. Sim? Estamos falando com linguagens diferentes, com linguagens que têm signos diferentes. Então, não existe tal coisa de respeitar ou não, o que o diretor quis dizer, o que o autor quis dizer, não existe. Mas nós, como professores, precisamos esse conhecimento prévio que o aluno tem que compreender da intersemiose. Isso, exatamente. Ou seja, no fundo, por exemplo, quando a gente tem um livro que vem de um filme, ou um livro que vem de uma canção, ou uma canção que deriva de um filme, né? Quer dizer que ali a gente está tratando de interpretações. Ou seja, uma canção que vem de um filme é uma interpretação desse filme. Não precisa ser exatamente o que, porque senão não teria por que fazer uma canção. Né? Era só ficar com o filme e pronto, acabou. Então, o que ela avança, o que ela recorta, né? Então,
Então esse trabalho, ele enriquece o estímulo à leitura literária. E ele enriquece no sentido de que ele pode provocar também, por isso eu coloquei essa noção lá, ele enriquece no sentido até de a gente provocar releituras do texto, né? No sentido de vamos voltar lá e vamos ver como é que isso aconteceu especificamente no texto, essa passagem do filme, ou essa passagem do texto, né? Então isso oportuniza exatamente essa característica da leitura literária, que é o voltar ao texto e reler o texto, né? Eu gosto muito de ler e marcar os livros, né? E marcar e anotar e tal, eu gosto muito de fazer isso. E quando eu volto a ler e eu vejo os trechos que estavam marcados, eu me pergunto, mas por que eu marquei isso? O que eu estava pensando nessa hora? Então, esse exercício é um exercício importante de leitura vital, né? De referência vital. Mas eu queria continuar aqui para vocês para dizer o seguinte, a gente está avançando já, e eu queria mostrar para vocês uma proposta que nós fizemos de nivelamento dos textos literários. Aí aqui tem uma coisa que eu acho que toca também um pouco no que a Lucilene perguntou a respeito do que trabalhar em sala de aula. Acho que a gente não pode ter preconceito, né? E a gente tem que ter noção do que seria adequado para aquela turma específica naquele momento. E não precisamos também trabalhar com textos inteiros, completos. O próprio Eduardo aqui já citou o Auerbach, né, com a sua obra Mimesis. Mimesis é talvez uma das maiores obras de crítica à historiografia literária que a gente tem, e que é escrita a partir de trechos de texto. Então, ele analisa trechos de texto, não analisa a Ilíada inteira, analisa um trecho, né? As cidades Ulisses. Exatamente. Então, são trechos. O trecho é revelador, às vezes, do todo. Um trecho bem escolhido, às vezes, vale mais do que um romance lido ao longo do semestre inteiro. É para ele não ler o romance? Não tem nada a ver com isso. Mas é que, às vezes, uma leitura boa de um parágrafo vale muito, significa muito qualitativamente. Qualitativamente, é fundamental que a gente tenha essa coisa presente, né? essa percepção. Então a gente dividiu esses textos que eu falei para vocês, da estante básica de literatura brasileira, a gente dividiu em 5 níveis, tá? 5 níveis de leitura literária, que consideram, que contemplam elementos que são do plano linguístico, elementos do plano literário, elementos do plano dos gêneros literários. Mas é importante conceber que essa classificação não é uma classificação rígida. Essa classificação é uma classificação orientadora, que vai variar de acordo com a realidade que cada professor, cada professora vai encontrar na sua sala de aula. Então, por exemplo, a leitura literária de nível 1 considera parágrafos curtos de textos literários em prosa de autores de literatura contemporânea. Então, o que é mais fácil para começar? A língua que está mais próxima de nós no tempo, né? Então, autores de literatura contemporânea, poemas curtos, estrofes de autores contemporâneos, com temáticas acessíveis à faixa etária dos estudantes, né? E linguagem cotidiana, sem muito uso de experimentações, jargão específico ou de regionalismos. Os gêneros preferenciais, por exemplo, da leitura literária do nível 1 seriam conto, crônica, poema, letra de canção, né, que é alguma coisa que ajuda muito a gente a trabalhar a leitura e a percepção literária dos textos, né? E textos literários adaptados também, por que não? Né? Por exemplo, um dos textos que a gente indica nas 100 obras da literatura brasileira é uma adaptação do Rubem Braga à Carta de Pero Vaz de Caminha, que é, enfim, uma adaptação muito boa. O Rubem Braga é um autor refinado, né? E que não é exatamente o texto original. Então, não precisa necessariamente, na formação de leitores, trabalhar apenas com o texto original, né? Então, esses são mais ou menos os critérios. Eu não vou ler todos, mas é só para vocês terem uma ideia de que existe uma progressão. Existe uma progressão que pode ajudar a gente a tornar consciente aquele processo de construção do repertório que o meu aluno vai ter acesso durante aquele determinado curso. Então, qual é o meu repertório? Tem a ver com a mediação literária mais ativa ou menos ativa, o que eu considero que são textos mais simples, o que eu considero que são textos mais difíceis, e o que eu considero que é mais adequado a um nivelamento de leitura literária a partir de certos descritores que consideram a linguagem dos textos, a especificidade linguística dos textos, a especificidade literária dos textos, por exemplo, considerando
o uso ou não de muitas experimentações, de regionalismos, de jargão, etc. e tal, e alguns gêneros que são mais acessíveis e menos acessíveis. É claro que tudo isso não é uma construção em abstrato que se encaixa a todas as situações da mesma maneira, mas são indicações, orientações que a gente pode usar para modular o exercício do trabalho com o texto literário nos contextos específicos que a gente vivencia, certo?